Bom dia, comunidade acadêmica. Bom dia a você que nos assiste no canal da FLT no YouTube. Nos alegremos nesta manhã porque Deus nos concedeu mais este novo dia. Nos alegremos porque Deus nos convida a nos colocar sob a sua palavra, com a qual Ele quer nos consolar, nos fortalecer na fé, nos conformar à sua vontade e nos alimentar na esperança. Saúdo a todos vocês com o lema bíblico do próximo domingo, o domingo de Cristo Rei, ou domingo de eternidade, palavra registrada em Apocalipse 22, o verso 13. Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você alguma vez já precisou de uma garantia para dar o próximo passo? Quem sabe num negócio comercial? Quem sabe num acordo de divisão de trabalho? Ou quem sabe numa programação agendada? Ou quem sabe ainda num relacionamento? Você já precisou de uma garantia para dar o próximo passo? Quando é que precisamos de garantia? Geralmente, quando aquilo que nos foi proposto é bom demais para ser verdade. Ou, dependendo das circunstâncias, é difícil demais acreditar de que venha acontecer aquilo que foi proposto. O domingo de Cristo Rei, ou domingo de eternidade, nos lembra um tema que é ao mesmo tempo um anúncio bom demais para ser verdade e, em certas circunstâncias, é difícil de acreditar que venha a acontecer. E esse tema é o reino eterno de Jesus Cristo. Um reino difícil, inclusive, de descrever em poucas palavras, mas é um reino de consolo, de justiça, de alegria, de amor e de bem-aventurança perfeitos e eternos. É um reino de eterna e íntima comunhão com Deus que nos tornará a cada um e cada uma completos e perfeitos. É um reino onde em eterna e íntima comunhão com Deus, Deus tornará perfeitos todos os nossos relacionamentos. As comunidades que originalmente receberam o que veio a ser o livro de Apocalipse, onde encontra-se essa palavra da salvação desta manhã, tinham essa promessa boa demais para ser verdade e estavam vivendo em uma circunstância em que estava sendo difícil acreditar, difícil de colocar a confiança nessa promessa. Eles tinham o anúncio de que Jesus é o Rei soberano sobre o universo, mas viviam uma situação em que sofriam hostilidade e perseguição pelo fato de justamente confessarem a fé de que Jesus Cristo é o único Senhor, era o único Senhor de suas vidas. O César, o imperador romano daquela época, exigia ser adorado como Senhor. Ele exigia também que Roma, como uma ideia de civilização, fosse adorada como aquela que trazia paz e vida plena às nações. E o César, o imperador romano, punia com o confisco de bens, com a prisão e até com a morte as pessoas que não o adorassem como Senhor e Salvador. E parecia que Jesus Cristo, o Rei eterno, não exercia a sua soberania. Parecia que a história e também a história dos cristãos estava nas mãos do imperador romano. E ele inclusive dispunha da vida dos cristãos e fazia com eles o que bem queria. Para dentro dessa situação, Jesus Cristo revelou, ou podemos dizer assim, apocalipsou para João o conteúdo do livro de Apocalipse. E esse conteúdo ele pode ser resumido com poucas e poderosas palavras. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é vitorioso. A última realidade que restará e que será eterna é o reinado de Jesus Cristo.
O César romano e qualquer outra pessoa, o sistema de governo, ou ideologia política, o sistema econômico e filosofias podem até se declarar como senhores do mundo. Mas ao final Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor e eterno Rei. Essa é a mensagem resumida de Apocalipse. E ao final dessa revelação, Jesus profere essa palavra que é uma palavra de garantia. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo é a realidade primeira e Jesus Cristo é a realidade última. E por isso a igreja pode permanecer confiante, mesmo em tempos difíceis. Por isso a igreja pode dar o próximo passo de obediência e submissão somente ao verdadeiro e único Rei, apesar disso ter consequências neste mundo. Hoje, somos convidados a lembrar e celebrar esse anúncio e essa promessa. Nós sabemos o que será a última realidade da nossa vida, o reinado eterno de Jesus Cristo. Abramos os nossos corações para sermos fortalecidos nessa esperança. Abramos nossos corações para que, na pregação da palavra, o Espírito Santo nos fortaleça na confiança em Jesus e na obediência e submissão a Jesus, o Rei eterno. Convido para que, assim como estamos, oremos ao Senhor, o nosso Deus. Amado Deus, nós queremos te agradecer por esse novo dia e pela oportunidade que temos de nos colocar sob a tua palavra. Pedimos que tu venhas no poder do Santo Espírito nos aproximar de ti, abrir os nossos corações e ouvidos para receber o que tens a falar para nós nessa manhã. E rogamos ao Senhor que a pregação da palavra nos fortaleça nesta esperança, nessa verdade de que Jesus Cristo é Senhor, e ajuda-nos, Senhor, por essa palavra, a nos submetermos somente a Jesus Cristo e a sua vontade. Permanece conosco, ó Senhor, e por essa palavra, continua fazendo a tua obra em nossas vidas. É o que pedimos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido para entoarmos um hino de louvor a Deus. E após esse hino, ouviremos a pregação da palavra que será trazida a nós pela estudante Eliane Petert. Que Deus nos abençoe. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus. Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu.
comunidade acadêmica e também a você que nos acompanha via YouTube da FLT. Que bom que podemos nos reunir aqui para ouvirmos mais uma vez a palavra e renovar as nossas forças e seguirmos firmes em Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Domingo comemoramos o Domingo Cristo Rei. Faz parte da tradição litúrgica. Celebra a Jesus como Rei, que foi ressuscitado dentre dos mortos e está assentado à direita de Deus Pai. Foi colocado acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus Cristo é confessado como Rei soberano em todo o universo. E é baseado nisso que queremos fazer a leitura bíblica prevista para o dia de hoje, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, e os versículos 15 a 23. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, que diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não ceso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre dos mortos, e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui, palavra do Senhor. Quero perguntar a vocês se alguém de vocês já teve uma experiência de receber uma notícia boa a respeito de uma pessoa a quem você gosta muito, a quem é muito precioso ou muito preciosa para ti, e que te motivou naquele mesmo momento imediatamente a orar por ela. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele ouviu boas notícias a respeito do povo de Deus de Éfeso e ficou muito feliz. E foi orar por eles assim que as boas notícias chegaram a seus ouvidos. Já havia se passado alguns anos desde quando Paulo esteve com os Éfesos. Agora, no presente momento, Paulo se encontrava preso em Roma. E enquanto estava preso, ele recebia visitas. E uma dessas visitas lhe trouxe uma boa notícia, notícias maravilhosas, de que a igreja de Éfeso estava indo muito bem. Eles haviam entregado suas vidas a Jesus, foram redimidos pelo Filho do Pai e foram selados pelo Espírito Santo. Quando Paulo recebeu essas notícias, Paulo ficou repleto de felicidade. Muito feliz, Paulo se ajoelha e ora pela igreja de Éfeso, dando graças a Deus e intercedendo pelo seu povo amado. Paulo roga que a igreja continuasse a se aprofundar cada vez mais no seu conhecimento das verdades eternas. Mas para que isso aconteça, se requerem certas condições. Primeiro, é necessário ter um povo
que pense. Como diz Platão há muito tempo atrás, uma vida sem exame é uma vida que não vale a pena viver-se. Assim também uma fé não examinada é uma fé que não vale a pena ter. Para que o homem pense, é a obrigação deter-se na sua consideração de seu caminho para com Deus. Também é necessário possuir um ministério que o ensine. A Bíblia é somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Isto é verdade, mas com frequência nós não pensamos assim. A exposição da Bíblia no púlpito é uma necessidade primitiva de um despertar religioso, um uso de símbolo. Não nos interessa o que pensa o pregador, mas sim o que a palavra de Deus nos quer dizer. É necessário possuir um justo sentido de proporção. Paulo orava para que seu povo pudesse se aprofundar mais na sabedoria das verdades eternas. E esta oração nunca obterá resposta se não dedicarmos uma importante porção do nosso tempo e pensar nessas verdades. E eu pergunto, quanto tempo nós nos dedicamos à nossa fé para fortalecer e se aprofundar nas sabedorias eternas na qual Paulo está falando? Paulo também orou por uma revelação e um conhecimento mais pleno de Deus. O crescimento cristão no conhecimento e na graça é essencial. Todo profissional sabe que é um risco deixar de estudar. Nenhum médico pensa que concluiu a aprendizagem quando ele deixa as salas de aula da universidade. Sabe que cada semana e quase a cada dia descobre novas técnicas, novos medicamentos, novos tratamentos. E se deseja conservar a sua habilidade como médico e continuar sendo útil aos que padecem de sua enfermidade e dor, ele deve se manter em dia. Deve continuar sempre se aprofundando no seu conhecimento. E o mesmo se sucede com o cristão. A vida cristã pode descrever-se como um esforço em conhecer a cada dia melhor a Deus. Uma amizade que não se vai estreitando com os anos, ela tende a se apagar. E o mesmo acontece entre Deus e nós. Se nós não cultivarmos e com o tempo nos afastamos cada vez mais, e com isso a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus pode até se apagar, pode ficar esquecido. Paulo também orou por uma nova compreensão da esperança cristã. E a época em que vivemos se caracteriza como uma época de desespero. Paulo orava pedindo pelo espírito de sabedoria. E a palavra usada para sabedoria, a partir do grego, é Sofia. E isso quer dizer, Sofia quer dizer que é uma sabedoria das coisas mais profundas de Deus. Podemos assim traduzir. E o espírito da sabedoria não é o Espírito Santo, mas uma capacitação dada por ele. É uma disposição para fazer o que é certo, dizer o que é certo na hora certa. O espírito da sabedoria é a disposição de agir na hora certa, tomando as decisões certas, conforme o propósito maior de glorificar a Deus. Paulo então desejava que a igreja de Éfeso conhecesse mais a palavra de Deus e que esse conhecimento então fosse aplicado na prática. E a sabedoria de Deus, então, é o conhecimento aplicado e vivenciado na prática. A sabedoria vem do conhecimento de Deus, vem da leitura da Bíblia.
e nos faz a priorizar o que é útil, deixando o que é inútil de lado. E a sabedoria nos faz aproveitar melhor o tempo atrás do discernimento do que é mais importante e do que é mais urgente para o exato momento. Por exemplo, quem dirige com imprudência faz por falta de sabedoria, se expondo aos perigos desnecessários. A falta de sabedoria promove ganância, orgulho, vaidade, até arrogância e tanto outras coisas que nos afastam de Deus. A sabedoria, por outro lado, nos previne dos pecados terríveis contra Deus. E isso nos leva à conclusão de que necessitamos dessa sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, diz Salomão em Provérbios. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, para alcançar a sabedoria de tudo o que tens ouvido, o importante é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. E o objetivo de Paulo ao pedir a Deus desse espírito de sabedoria e de revelação plena do conhecimento dele aos Efésios é que eles soubessem de algumas coisas. Que a igreja de Éfeso pudesse compreender tudo o que estava envolvido no processo do seu chamado que Deus opera na vida do pecador. E somente através do chamado eficaz de Deus é que conseguimos enxergar as verdades espirituais. Tendo o Espírito Santo na nossa vida, temos a certeza de que receberemos a herança, porque o Espírito Santo derramando em nossos corações é a garantia de que recebemos essa herança final. E tendo o Espírito Santo, nós temos expectativas confiantes no futuro glorioso. E se compreendemos como será o nosso futuro, poderemos modificar assim o nosso presente, vivendo de um modo agradável a Deus, em obediência e firme na palavra. Paulo também pediu em sua oração que queria que os crentes de Éfeso soubessem qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Em Malaquias 3,17, o povo de Deus pode ser considerado como uma herança de Deus. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Diz o Salmo 33, versículo 12, diz que Deus tem um povo escolhido para ser a sua herança. E por outro lado, Salmo 73, 26 diz que o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é a minha herança para sempre. E ao mesmo tempo que Deus reservou uma herança para o seu povo, seu próprio povo é a sua herança. Em Colossenses 1,12, Paulo ainda diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo também enfatiza a grandeza do poder de Deus mediante o uso de algumas palavras diferentes, como por exemplo, poder. Aos que creem no Evangelho e receberam o poder do Espírito Santo do Senhor veio sobre eles. A eficácia indica que a força do Espírito Santo que habilita os crentes a viverem para o Senhor. Não pense no poder que removeu a pedra do sepulcro, antes no poder que o transformou o corpo em Cristo, restaurando-o completamente depois de ser dilacerado na crucificação. No poder que restaurará nosso corpo mortal, transformando-o num corpo celestial, espiritual.
sem qualquer efeito do pecado e da morte. Pense no poder que deu a Cristo o nome que está acima de todo nome, acima de todo principado e de toda a criatura no presente e também no futuro, que levou a Cristo às alturas a se assentar à direita de Deus. E este é o mesmo poder que está sendo empregado em nossa salvação, para a glória de Deus. Pense que se Deus é por nós, quem será contra nós? O poder empregado em nossa salvação é o mesmo que se pôs a todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. E essa igreja, sobre o riquíssimo poder de Deus em ação, é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Esse texto de Efésios é riquíssimo em seu conteúdo, como acabamos de ver. Agora devemos nos autoexaminar, como Paulo mesmo disse. Paulo rogou que a igreja pudesse se aprofundar cada vez mais no seu conhecimento nas verdades eternas. E nós, o quanto nós nos dedicamos ao que diz a respeito da eternidade? Ou já sabemos o suficiente e agora não precisamos mais nos aprofundar a desse respeito? Já examinamos a nossa fé, a nossa vida? Como anda o meu relacionamento com Deus? Paulo queria que a comunidade de Éfeso se dedicasse mais e mais a cada dia, e assim se aprofundasse na sua fé, mesmo depois que todos já tinham aceitado a Jesus e estavam seguindo a Ele. Para alcançarmos a vida eterna, não só basta isso. Para alcançarmos a vida eterna, precisamos fazer muito mais. Sábio é aquele que cultivar a sua fé, dedicando-se o que é mais precioso, a salvação em Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra que nos foi anunciada e eu convido para nos encontrarmos na sala do Google Meet, o link está aqui na descrição do vídeo, para nos reunirmos em oração. Você é nosso convidado, venha até ali e tenhamos esse momento de comunhão, nos dirigindo a Deus em oração e recebamos ali também a bênção do nosso Deus. Um bom dia para todos.